Oi, gente, tudo bem? Bom estar com vocês. O tema da nossa aula de hoje é recordar é viver. Isso porque nós falaremos sobre um assunto muito discutido em sala de aula, metabolismo. Você lembra o que é metabolismo? Conjunto de reações químicas que tem por objetivo inserir no organismo matéria e energia. Alguns exemplos de reações metabólicas seriam a digestão e a respiração. Aqui nós temos um quadro bem resumido da relação entre metabolismo e temperatura que vai esclarecer bastante. O aumento do metabolismo acarreta o aumento da temperatura. Por quê? Quando nós temos o metabolismo aumentado, isso quer dizer que as reações químicas também aumentaram. E quando as reações químicas aumentam, demanda mais energia, a necessidade de mais energia. Então, nós precisamos converter glicose em ATP. Então, para que a célula converta a glicose em ATP, ela adere a um processo chamado respiração celular. E toda vez que essa célula converte glicose em ATP, que é adenosina trifosfato, ela perde parte da energia da molécula de glicose na forma de temperatura. E é por esse motivo que a temperatura ela vai aumentar. Então, quanto maior for o metabolismo, maior será a temperatura, porque a célula vai precisar de converter glicose em ATP para utilizar esse ATP no metabolismo, né? Para suprir a demanda de gasto energético. E aqui nós temos a aplicação desse conhecimento, que está sendo demonstrado em algumas perguntas. Por exemplo, por que a nossa temperatura aumenta quando corremos? Por que ficamos com o rosto vermelho? Por que suamos? Por que o nosso metabolismo é superior ao dos animais de sangue frio? Então, vamos responder cada uma dessas perguntas. Bom, primeiro, por que a nossa temperatura aumenta quando corremos? Veja bem, quando você vai correr, as células musculares que formam o músculo precisam contrair e relaxar. Então, todas as vezes que elas contraem e relaxam, elas gastam energia. Então, elas precisam fazer o quê? Converter glicose em ATP, porque o metabolismo delas está aumentado. E toda vez que elas fazem isso, elas perdem energia na forma de temperatura. Então, por esse motivo que a temperatura aumenta quando nós corremos, mesmo em locais frios. A segunda pergunta é, por que ficamos com o rosto vermelho? Veja bem, essa temperatura aumentada vai fazer com que os vasos sanguíneos eles se dilatem. Consequentemente, vai passar mais sangue. E o sangue é da cor vermelha. Então, aumentada a irrigação, a tendência é que você se apresente corado por conta do aumento do fluxo sanguíneo que está percorrendo todos os seus vasos, né? Intensificados pelo aumento da temperatura. E por que suamos? Nós temos estruturas muito importantes no organismo chamadas de proteínas. Essas proteínas elas são sensíveis ao aumento da temperatura, né? Então, nosso corpo o tempo inteiro busca a homeostasia, ou seja, o equilíbrio. E esse equilíbrio ele é obtido através do suor. Nós sabemos que o suor, dentre outras coisas, é constituído também por água. Então, a molécula de água ela tem a capacidade de armazenar energia térmica. Essa energia térmica excessiva que chegou até a superfície da nossa pele. Então, a molécula de água absorve a energia excessiva que está ali na superfície da nossa pele e quanto mais energia térmica ela absorve, mais rápido ela evapora. Então, ela só evapora porque aqueceu. Consequentemente, essa temperatura excessiva foi levada junto com ela. E em relação ao nosso metabolismo ser superior ao dos animais de sangue frio? Bom, os animais de sangue frio, eles não dependem de converter glicose em ATP para gerar temperatura. Eles são animais que dependem da temperatura do meio ambiente. Então, por esse motivo, nosso metabolismo é maior do que o deles. Então, nós nos alimentamos para constituir o nosso corpo, para produzir a molécula de ATP e também para obter a temperatura resultante da conversão da glicose em ATP. Então, por esse motivo, o nosso metabolismo é superior ao dos animais de sangue frio. O nosso próximo assunto é inflamação. Do latim inflamatio, atear fogo. O processo inflamatório é uma reação do organismo a uma infecção ou lesão dos tecidos. As nossas células de defesa, quando são sensibilizadas, elas liberam uma série de mediadores químicos que estimulam o processo de vasodilatação, né? Que é aquele que faz com que o vaso sanguíneo fique com um diâmetro maior. Consequentemente, ficando com um diâmetro maior, a tendência é que se passe mais sangue. Então, a área inflamada fica ruborizada, fica vermelha, porque está passando mais sangue pela região. E nós sabemos que o sangue é vermelho porque no sangue existe um elemento figurado chamado
hemácia, ou glóbulo vermelho, que é constituída por hemoglobina, que é um pigmento vermelho. Não é? Então, nós explicamos com base nisso um dos sinais flogísticos, que é o rubor. Antes de falarmos do próximo sinal flogístico, que é o edema, precisamos lembrar da estrutura de um capilar. Você lembra da estrutura de um capilar? O capilar é o vaso sanguíneo mais fino que tem no corpo. Ele é construído por uma única camada de células. Então, é como se fosse uma célula aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Uma única camada de células. Exemplos de capilares. Esses que a gente tem na mucosa do globo ocular são capilares. Então, lembrando dessa estrutura e tendo essa estrutura em mente, nós vamos falar sobre o edema. Quando a vasodilatação acontece, esses capilares, eles seguem também ao processo da vasodilatação. Eles não são excluídos dessa dinâmica. Então, o que acontece? Quando ele aumenta o seu diâmetro, aumenta o espaço entre as células. E nisso que aumenta o espaço entre as células, o plasma sanguíneo, parte do plasma sanguíneo, extravasa para os tecidos e ocupa um espaço que antes ele não ocupava. E isso faz com que a área fique entumecida, fique inchada, né? E essa é a explicação desse sinal flogístico, que é o inchaço. E essa explicação já leva a uma próxima, que seria a dor. Essa área, que agora está repleta de um fluido que antes não existia, ela é cheia de terminações nervosas. E essas terminações começam a se chocar, resultando no último sinal flogístico, que é a dor. Então, aqui nós temos a representação de todos eles: calor, rubor, inchaço, dor e perda da função. Por que perda da função? Uma vez que você sente dor, a tendência é que você evite a atividade, evite exercer aquela estrutura que foi afetada. E aqui fica a minha despedida para vocês. E lembrando aí, do jeito certo de lavar as mãos, para que a gente possa voltar a estar juntos o mais rápido possível e que a gente consiga passar por todo esse problema ileso e também sendo solidários com as pessoas que estão sofrendo com essa situação, né, dessa pandemia que nos assola. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, bons estudos e eu aguardo vocês até a próxima. Um abraço.